O Santi talvez seja um dos rappers mais qualificados para falar de qualquer assunto nos dias atuais, tanto que já demonstra essa maturidade desde o começo, quando impressionou os grandes influentes MC Marechal e Mr. Break, fazendo-os apoiá-lo no desenvolvimento do seu primeiro EP, O que separa os homens dos meninos. Nesse conjunto de faixas, o Santi usou sua notoriedade para, como ele já disse, desabafar sobre certas questões familiares mal resolvidas no passado e que ainda o incomodavam no momento que estava produzindo seu primeiro fragmento de arte no meio da cena. Hoje o mesmo Santi já disse que aquele momento já passou e a situação é outra, mas que não se arrepende de ter falado aquelas coisas porque sentia que haviam algumas questões que precisavam de certa revisão, como a separação de seus pais na sua infância e da ausência de uma figura paterna depois disso. Mas apesar desse problema ter se resolvido depois de 2015, o ano em que saiu seu primeiro EP, ele se orgulha do trabalho, pois mostra que aquilo foi um dos motivos para conseguir a reaproximação que tanto queria. Esse é o ponto que eu quero chegar. O rap sempre se mostrou, de modo geral, como uma forma de crítica e frente de resistência a certos comportamentos na sociedade. Porém, vendo Santi rimar, consegue-se perceber que sim, ele está engajado com o movimento e apoia aquilo tanto quanto os outros, mas que isso, suas composições são para ele mesmo. Quando víamos Santi aparecer em 2015, dava para notar o olhar de angústia e raiva de uma pessoa que passou a vida toda apanhando e sofrendo. Mas a partir do ponto em que as reviravoltas começaram, seu comportamento também foi mudando, mostrando que suas letras eram uma fusão de sua vida pessoal e a vontade de mudar o mundo como tantos outros têm. Ou talvez essas duas coisas sejam uma só. Deve ser por isso que ele faz com tanta maestria. Depois de lançar seu EP há 5 anos atrás, sua vida começou a mudar. Ele ganhou o reconhecimento merecido e o espaço que precisava para compartilhar suas ideias. Assim veio o Favela Vive, projeto que já citei no canal e não por acaso, estou dando atenção novamente. A saga de músicas com convidados protagonizada pelo ADL já possui 3 volumes, mas acho que o primeiro foi mais impactante em questão de revolucionar o jeito no qual uma ideia é passada. E é dele que vem um dos versos que mais me impactou em todos os tempos, o do Santi. O que ajudou a me surpreender mais ainda da primeira vez que eu ouvi foi o fato de que eu estava esperando o Santi de um ano antes, o que ainda buscava fins para histórias inacabadas. Mas aí me deparo com uma pessoa mais madura em relação aos seus problemas, com um tom de entendimento muito maior, porém que ainda sofre muito. Eu realmente não sei em qual linha dele focar exatamente. São frases tão verdadeiras e carregadas de histórias por trás que, mesmo não presenciando nenhuma, no fundo dá pra sentir e saber do que ele tá falando. Nessa própria letra dá pra entender do que eu digo quando falo que o Santi é uma mistura dele mesmo com a natureza ao seu redor, transitando entre linhas como quanto suor e sangue constroem novos Brasis, e logo depois as ligando com já faz um tempo que eu não oro, todo dia eu choro. Dá pra entender que uma condição compõe as outras. É como se soubesse de tudo que tá acontecendo ao seu redor e se colocasse no dever de fazer alguma coisa, mas mesmo assim tivesse seus demônios internos para combater ao mesmo tempo. Quem soltou os cães agora não tem ração certa. Vazio abraça com ser braço, é o diabão que aperta a assombração. Até saber o que as sombras são, eles não são mais como os pais. Quantos... Onde ao mesmo tempo busca explicar que talvez seus problemas não sejam tão grandes assim caso os conheça bem, na mesma linha consegue encaixar a ideia de que passamos por uma grande mudança, e quem não aceita isso vai acabar sendo deixado para trás. A mudança pode ser boa ou ruim, mas só podemos descobrir isso quando ela vier. Tudo pode parecer perdido, mas o silêncio do lado bom não garante que ele não existe. Após sua transição durante esses 2 anos, somos apresentados a um artista mais cansado, que parece ter usado até suas últimas forças lutando contra algo que nunca venceria sozinho. Percebemos isso em Olhares, uma faixa em colaboração com a Cintia Luz com produção do Rapbox, onde os dois se entregam totalmente ao mundo nas letras, demonstrando todo o cansaço que toda aquela jornada tinha causado. Juntando isso ao completo ceticismo e descrença de tudo ao redor, conseguimos uma das letras mais pesadas que já ouvi, isso falando dos dois juntos. O refrão da Cintia mostra que ela tenta de toda forma fazer o que é certo, porém reconhece que esse tempo já passou, ou seja, já está entregue. Até que vem o Santi, usando toda a sua bagagem que já tinha carregado até ali, mostra que está no limite, se decompõe na letra para depois se recompor chorando, pronto assim para se entregar novamente a uma coisa que está exigindo muito mais do que ele pode entregar. Por mais que esteja desacreditado, ele ainda consegue explicar o motivo, além de mostrar que talvez enlouqueçamos com ele. Nossa verdade nos salvará e é isso. Mas na rua precisa alvará, que isso. Primeiro temos sua manifestação pessoal,
onde ouve sempre para acreditar em si mesmo, mas ao mesmo tempo o próprio mundo limita disso e o reprime de seus próprios sonhos. Delimitaram nossas terras, guerras e guerras. Eu sei o que isso causará, a ganância que não para, né? Vício é tara e a cada segundo compara, vida ficando mais cara. Agora personificando o próprio meio que vive da sua cartada final. Nossa vida não está em nossas mãos, mas sim na daqueles que estão buscando o que nunca vão conseguir. A consequência disso, nossa degradação. A morte está em promoção, aproveita, o inferno já é aqui, qualquer coisa é melhor. No começo fiquei surpreso sobre como uma pessoa conseguia falar tantas coisas que me pareciam pesadas no início, mas no fim acabava aceitando. Passar por tudo isso que ele passou talvez fosse mais difícil se ele não tivesse a música sempre do seu lado. Todos seus desabafos, suas crenças, suas esperanças foram depositadas nessas letras para que outros desacreditados e que passavam pela mesma fase que ele se sentissem acolhidos e percebessem que não estavam sozinhos. O único problema para essas pessoas, e eu incluo o Santi nisso, era que estavam derrotadas e não tinham nada para acreditar. Então, depois de uma lacuna de 1 ano, fazendo alguns trabalhos que merecem atenção, ele volta ao Rapbox. Mas dessa vez com um pensamento diferente. Sem a derrota na cabeça, adotou o discurso de que se estava precisando se apoiar em alguma coisa, que fosse no amor. Uma coisa que o fez trocar pesadelos e preocupações por sonhos simples e tangíveis, como a cópia da chave, uma casa na árvore e dançar na chuva. Talvez esse sentimento o tirasse alguém do fundo do poço como fez com ele, reerguendo totalmente para uma nova fase de sua vida. Afinal, parece uma ideia reconfortante buscar apoio em juras feitas mesmo após morte ou cárcere, inquebráveis, infinitas, imortais. Esse revigoramento que teve o ajudou a repensar sua visão de mundo e a ajustar o pensamento que tinha sobre salvá-lo, já que não poderia fazer isso sozinho, mas ele não entendia isso antes. Essa mudança veio no tempo certo, por assim dizer. O Santi resolveu dar uma pausa em seus trabalhos para, digamos assim, poder respirar um ar fresco, longe desse clima pesado e exigente. O intervalo em sua carreira também foi importante para inspirações, resultando em seu EP que concluía seu ciclo de mudança. Há 4 anos atrás, ele se via no dever de ser forte, superar e esquecer seus traumas para poder seguir em frente. Não importa o quanto se afastava dos outros por isso, julgava essa força como aquilo que separava os homens dos meninos. Mas depois de sua jornada de frustrações e descobertas, ele reconheceu seus erros e então encerrou toda essa odisseia com, é claro, a volta para casa. E as tantas lutas sem plateia que travei, se ainda te olho no olho eu levantei mais que caí. Chuvas com peso de lágrimas, quero ir pra casa antes que seja tarde demais. Essas ruas nunca foram tão vazias, ou era apenas eu quem me preenchia de algo covarde demais. Claro que sua carreira não termina aí. Um novo ciclo começa com o Santi mais estruturado e usando todo o seu potencial, sem contar que agora está totalmente integrado a seu grupo, o Mundo ao Norte, onde é chamado de Leão. Mais que um time de rap, esses caras buscam uma mudança social e no pensamento crítico, onde só quem viu o que eles viram vão entender sua dor e vontade de mudar o mundo. O último trabalho do Mundo ao Norte foi Ponto de Força, música que bate muito na questão do racismo e de como lidar com ele, usando o próprio vídeo para acrescentar as ideias das letras e mostrando realmente o que é o exemplo de produção. Esperança, esperança, esperança. Consciência limpa e dinheiro pra fiança. Consciência limpa. Um caminho simples de fé pras crianças. Paz, pras crianças, paz. E pra salvação, trabalho pra mudança. Sempre. Espero que esse seja apenas o começo de uma fase muito mais próspera pro Santi. Precisamos de suas letras, de suas forças e de suas músicas. E no fundo ele sabe disso. Se não soubesse, não teria passado por tudo que passou e voltado justamente para onde começou, a música. Quem sabe, talvez nascemos para fazer algo, mas antes precisamos passar por nossa própria jornada até que encontremos forças para finalmente poder apoiar outros. E com toda certeza eu afirmo, é por isso e muito mais que esse Leão é meu rapper favorito. Por tudo que ele representa como artista e pessoa ativa na sociedade, é um exemplo de força e de como vencer seus demônios. Obrigado, Santi. Finalizo esse aqui um pouco mais esperançoso sobre o que me espera. Viva o Mundo ao Norte. Obrigado por terem visto até aqui. Fico muito feliz de que existam pessoas que apoiam esse tipo de trabalho. Senti que precisava falar sobre o Santi o quanto antes por tudo que ele representava para mim e para toda a cena. Então se você gostou, fica ligado que logo tem mais.